Olá, meu nome é Ivanira, sou professora, produtora cultural e proponente do projeto Mitologia Africana, uma viagem ao mundo dos orixás. Esse projeto ele foi aprovado no edital SC Cultura em Casa, então tem o apoio do Governo do Estado, da Fundação Catarinense de Cultura, que me deixou muito feliz pela realização desse projeto, poder estar executando, trazendo para vocês um pouquinho da cultura afro e afro-brasileira. A importância que a gente desse resgate. Geralmente as lendas, as histórias, elas são passadas de maneira oral, né? Nos terreiros. Existem poucos registros escritos dessas histórias, que tem uma coletânea. Então são bem poucas as coletâneas que existem de forma escrita. Geralmente é tudo passado pela oralidade, de terreiro em terreiro, conforme a sua nação dentro do candomblé, e replicado nas casas de Umbanda também. Então, eu convido vocês, a estarem comigo durante esses quatro episódios, onde a gente vai estar trazendo em cada episódio 4 orixás, para vocês conhecerem e verem as histórias, se divertirem, se emocionarem, poder interagir com essas histórias, estar lá, viajar ao panteão africano e tentar, na mente, assim, participar, imaginar como seria estar vivendo dentro do tempo em que essas histórias são contadas. Vale a pena lembrar também que a África é um continente riquíssimo. Nós aprendemos na escola que a África são realmente os escravos, mas muito antes da escravidão, antes dos domínios europeu, a África era riquíssima, era um reino cheio de príncipes, de princesas, de reis e de rainhas, de muita beleza. Então tudo isso foi esquecido um pouco. Então vale a pena esse resgate, essa história que foi trazida por esse povo que foi escravizado, para que também a gente possa estar aprendendo a respeitar e considerar que é tão maravilhoso quanto uma história grega ou uma história nórdica. Espero que vocês gostem, sejam todos bem-vindos, que vocês possam realmente compreender a importância e o legado que há nessas histórias. Conto com vocês, agradeço, espero que vocês gostem, podem deixar lá seus comentários. Assim, na medida do possível, também a gente vai respondendo, tá bom? Viajem comigo ao mundo dos orixás. Olá, estamos aqui para o nosso terceiro dia de contação de histórias do projeto Mitologia Africana, uma viagem ao mundo dos orixás. Esse projeto tem o apoio do edital SC Cultura em Sua Casa, FCC, Fundação Catarinense de Cultura e Governo do Estado. Eu sou Vani Diogun e estou aqui para apresentar para vocês essas histórias e fazermos juntos uma viagem ao mundo dos orixás. Assim como os gregos, os romanos, os nórdicos e tantos outros povos, os africanos também têm suas histórias mitológicas que atravessaram o tempo. Por conta da cultura eurocêntrica enraizada na nossa história, essas lendas foram demonizadas, tornando-se um assunto proibido. Trazer essas histórias é também relembrar que a África é muito mais que povos escravizados e miséria. É reafirmar que a África é o berço da humanidade, que a África é cultura. A proposta do projeto Mitologia Africana, uma viagem ao mundo dos orixás, é difundir a história, a particularidade, o legado e nuances mais curiosos das deusas e dos deuses do panteão afro-brasileiro, que são cultuados nos terreiros de Umbanda e Candomblé, bem como desmistificar esses personagens e de maneira simples contar as suas lendas e a interação dos homens e animais. A vinculação oral desses contos é a maneira que os povos de religião de matriz africana encontraram para preservar e perpetuar sua fé e seu vínculo com o continente ancestral. Assim sendo, a ideia é expandir esses contos além dos muros das casas de religião,
e com isso referendar a importância da cultura por meio do conhecimento das deusas e deuses negros e suas histórias, para entender e respeitar os fundamentos estabelecidos na religião e cultura africana e afro-brasileira, por meio da narrativa mitológica referente a cada um dos 16 deuses mais conhecidos desse conjunto. Hoje conheceremos Obá, Oxum, Ibeji e Iemanjá. Vamos conhecer um pouquinho da história de Obá. Obá escolheu a guerra como prazer nessa vida. Enfrentava qualquer situação, e assim procedeu com quase todos os orixás. Um dia, Obá desafiou para a luta Ogum, o valente guerreiro. O ardiloso Ogum, sabendo dos feitos de Obá, consultou os babalaús. Eles aconselharam Ogum a fazer oferendas de espigas de milho e quiabos, tudo pilado, formando uma massa viscosa e escorregadia. Ogum preparou tudo como foi recomendado e depositou o ebó num canto do lugar onde lutariam. Chegada a hora, Obá, em tom desafiador, começou a dominar a luta. Ogum a levou no local onde estava a oferenda. Então Obá pisou no ebó, escorregou e caiu. Ogum aproveitou-se da queda de Obá, num lance rápido, tirou-lhe os panos e a possuiu ali mesmo, tornando-se assim seu primeiro homem. Mais tarde, Xangô roubou Obá de Ogum. Obá e Oxum competiam pelo amor de Xangô. Cada semana, uma das esposas cuidava de Xangô, fazia sua comida, servia sua mesa. Oxum era a esposa mais amada, e Obá imitava Oxum em tudo, inclusive nas artes da cozinha, pois o amor de Xangô começava pelos pratos que comia. Oxum não gostava de ver Obá copiando suas receitas e decidiu vencer definitivamente a rival. Um dia convidou Obá à sua casa, onde a recebeu usando um lenço na cabeça, amarrado de modo a esconder as orelhas. Oxum mostrou a Obá o alguidar onde preparava uma fumegante sopa, na qual boiavam 2 apetitosos cogumelos. Disse para Obá que eram suas próprias orelhas que ela cortara, contou em segredo. Xangô havia de se deleitar com a iguaria. Não tardou para que ambas testemunhassem o sucesso da receita. O marido veio comer e o fez com gula, se fartou. Elogiou sem parar os dotes culinários da mulher. E Obá quase morreu de ciúmes. Na semana seguinte, Obá preparou a mesma comida. Cortou uma de suas orelhas e a pôs para cozinhar. Xangô, ao ver a orelha no prato, sentiu engulhos. Enjoado, jogou tudo no chão e quis bater na esposa que chorava. Oxum chegou nesse momento exibindo suas intactas orelhas. Obá, num segundo, entendeu tudo. Odiou a outra mais do que nunca. Envergonhada e enraivecida, precipitou-se sobre Oxum, e ambas se envolveram numa briga que não tinha fim. Xangô já não suportava tanta discórdia em sua casa, e esse incidente só fez aumentar a sua raiva. Ameaçou de morte as briguentas esposas, perseguindo-as. Ambas tentaram fugir da cólera do esposo. Xangô procurou alcançá-las, lançou o raio contra elas. Mas elas corriam e corriam, embrenhando-se nos matos, ficando cada vez mais distantes, mais inalcançáveis. Conta a história que elas acabaram por serem transformadas em rios. E de fato, onde se juntam o rio Oxum e o rio Obá, a correnteza é uma feroz tormenta de águas que disputam o mesmo leito. Vou contar agora uma última curiosidade sobre Obá. Xangô era um conquistador de terra e de mulheres. Vivia sempre de um lugar para o outro, até que casou-se com Obá. Obá era sua primeira e mais importante esposa. Obá passava o dia inteiro cuidando da casa e de Xangô. Moía pimenta, cozinhava e deixava tudo limpo. Mas Xangô era um conquistador de terra e de mulheres. Uma vez Xangô viu Oiá lavando a roupa na beira do rio e dela se namorou perdidamente e se casou com Oiá. Mas Xangô era um conquistador de terras e de mulheres e logo se casou de novo. Oxum foi sua terceira mulher. As 3 viviam as turras pelo amor do rei.
Para deixar Xangô feliz, Obá lhe deu de presente um cavalo branco. Xangô gostou muito do cavalo. Tempos depois, Xangô saiu para guerrear, levando Oiá consigo. 6 meses se passaram e Xangô continuava longe. Obá estava desesperada e foi consultar Orumilá. Orumilá aconselhou Obá a oferecer um sacrifício, um espanta-mosca feito com o rabo de um cavalo. E mandou também colocar a oferenda, o rabo de cavalo, no teto de sua casa. Para fazer a oferta prescrita pelo oráculo, Obá encomendou a Exu um rabo de cavalo. E Exu, induzido por Oxum mais que depressa, cortou o rabo do cavalo branco de Xangô. Mas não cortou somente os pelos, e sim a cauda toda, e o cavalo sangrou até morrer. Quando Xangô voltou da guerra, procurou o cavalo e não encontrou. Deparou então com seu rabo do cavalo amarrado no teto da casa e reconheceu o rabo do cavalo que havia desaparecido. Soube pelas outras mulheres da oferenda feita pela primeira esposa. Então Xangô ficou irado e repudiou para sempre Obá. Vamos conhecer agora um pouquinho da história de Oxum. Um dia, Orumilá saiu do seu palácio para dar um passeio. Em certo ponto, se deparou com outro cortejo, da qual a figura principal era uma mulher muito bonita. Orumilá ficou impressionado com tanta beleza e mandou Exu, seu mensageiro, averiguar quem era aquela bela mulher. Exu apresentou-se ante a mulher com todas as reverências e falou que o seu senhor, Orumilá, gostaria de saber o seu nome. Ela disse que era Iemanjá, rainha das águas e esposa de Oxalá. Exu voltou então à presença de Orumilá e relatou tudo o que soubera da identidade da mulher. Orumilá mandou convidá-la ao seu palácio, dizendo que desejava conhecê-la. Iemanjá não atendeu de imediato ao convite, mas um dia foi visitar Orumilá. Ninguém sabe ao certo o que se passou no palácio, mas o fato é que Iemanjá ficou grávida após a visita à casa de Orumilá. Iemanjá deu à luz a uma linda menina. Como Iemanjá já tivera muitos filhos com seu marido, Orumilá enviou Exu para comprovar se a criança era a mesma filha dele. Ele deveria procurar sinais no corpo. Se a menina apresentasse alguma marca, mancha ou caroço na cabeça, seria a filha de Orumilá e deveria ser levada para viver com ele. Assim foi atestado pelas marcas de nascença que a criança mais nova de Iemanjá era de Orumilá. Foi criada pelo pai que satisfazia todos os seus caprichos. Por isso cresceu cheia de vontade e vaidades. O nome dessa menina era Oxum. O tempo passou e Oxum casou-se com Xangô e foi viver em seu palácio. Logo Xangô percebeu o desinteresse de Oxum em cuidar dos afazeres domésticos. Oxum vivia preocupado apenas com suas joias e caprichos. Xangô se aborreceu e mandou prendê-la numa torre. Xangô voltou a ser livre para gozar a vida. Exu viu a situação de Oxum e foi contar para seu pai Orumilá. Fazendo Exu seu mensageiro, Orumilá mandou que ele soprasse um pó na cabeça de Oxum. Feito isso, Oxum transformou-se em um pombo, ganhando a liberdade e voltando para a casa paterna, voltou para as suas joias e seus caprichos. Oxum e o segredo do jogo de búzios. O Batalá, o senhor do pano branco, aprendeu com Orumilá a arte da adivinhação. Aprendeu o oráculo dos obis e dos búzios. A adivinhação com o Pelé, contudo, Orumilá jamais ensinou para ninguém. Só os babalaôs podiam jogar com o Pelé a cadeia de Fá. Mas muitas pessoas queriam aprender com o Batalá a arte de ler o destino nos búzios. O Batalá dizia que seu conhecimento era resultado da confiança que Orumilá depositara nele e, portanto, negava-se a passar adiante essa arte. Entre os que queriam tal conhecimento estava Oxum, a mais bonita esposa de Xangô. Oxum pediu muitas vezes para o Batalá ensinar-lhe o conhecimento do Ifá. Mesmo estando muito atraído pela bela Oxum, o Batalá recusou-se a ensiná-la. Um dia, o Batalá saiu da cidade e foi banhar-se no rio próximo. Deixou sua roupa sobre a moita e foi para a água.
Enquanto o Batalá se banhava, Exu, sempre atento às chances de desarrumar as coisas, aproximou-se da margem do rio. Ele viu as roupas brancas sobre o arbusto e as reconheceu como seno de Obatalá. Pondo as mãos em concha sobre a boca, gritou ao zombateiro: "O senhor do pano branco, ainda é senhor quando está sem roupa?" Exu pegou as roupas de Obatalá e foi-se embora. Foi dançando alegre e feliz com a sua brincadeira. Quando Obatalá saiu da água, viu-se em suas imaculadas vestes brancas. Como faria para voltar para a cidade assim? Se aquela situação era humilhante para qualquer um, quem diria para o Batalá? O Batalá andando nu, o Batalá ficou angustiado sem saber o que fazer. Oxum, que vinha andando pela trilha em direção ao rio, viu o Batalá naquele estado e logo perguntou-lhe o que havia acontecido. Ele lhe contou tudo. Oxum lhe disse que iria até Exu para trazer as roupas de volta. O Batalá avisou que ninguém conseguia lidar com Exu, mas Oxum insistiu que ele era capaz de dobrar o espertalhão. Em troca, porém, ela exigiu os conhecimentos da adivinhação. Ele negou e ela insistiu. Oxum mostrou que ele não tinha saída. Como o Batalá ia andar nu por aí? Que vergonha, que falta de decoro! Um rei nu? O Batalá concordou e fizeram o trato. Oxum então foi à procura de Exu e finalmente o encontrou numa encruzilhada, comendo os seus ebós. Quando ele a viu, ficou endoidecido por sua beleza e porque Exu, e como é, tentou imediatamente ter relações sexuais com ela. Oxum rejeitou Exu e exigiu as roupas que ele roubara. Exu só pensava em deitar-se com Oxum. Não queria discutir outra coisa. Até que finalmente eles fizeram um acordo. Oxum deitou-se com Exu e em troca recebeu as roupas furtadas. Voltou para a margem do rio onde esperava o Batalá. O Batalá recebeu as roupas e as vestiu. Então voltou para a cidade e, honrando sua palavra, ensinou Oxum a jogar búzios e obis. Desde então, Oxum tem também o segredo do oráculo. Foi então a Orumilá e suplicou que ele trouxesse o irmão de volta, que Orumilá os reunisse de novo para que brincassem juntos como antes. Orumilá não podia ou não queria fazer tal coisa, mas transformou a ambos em imagens de madeira e ordenou que ficassem juntos para sempre. Nunca mais cresceriam, não se separariam. São dois gêmeos meninos brincando eternamente. São crianças. Outro conto dos Ibejes. Certa vez chegou a seca e com a seca chegou a sede. Não havia água, todos estavam desesperados e a morte já rondava o povoado. Todos estavam à procura de água e todos fracassavam, homens e mulheres. Os irmãos Ibejes brincavam no quintal como sempre. Faziam buracos no chão. Mas não era exatamente a brincadeira que os entretinha. Eles escavavam a terra à procura de água. No final dessa busca angustiada, as crianças gêmeas alcançaram uma fonte subterrânea e com sua água cristalina abasteceram potes, vasos e cortinhas. Ofereceram então a todo o povoado o líquido precioso, matando a sede de seu povo e afastando a morte. Os Ibejes viviam para se divertir. Viviam tocando uns pequenos tambores mágicos que ganharam de presente de Iemanjá. Nessa mesma época, a morte colocou armadilhas em todos os caminhos e começou a comer todos os humanos que caíam em sua arapuca. Homens, mulheres, velhos ou crianças, ninguém escapava da voracidade de Iku, a morte. Iku pegava todos antes de seu tempo de morrer havia chegado. O terror se alastrou entre os humanos. Sacerdotes, bruxos, adivinhos, curandeiros, todos se juntaram para pôr fim à obsessão de Iku. Mas todos foram vencidos. Os humanos continuavam morrendo antes do tempo. Os Ibejes, então, armaram um plano para deter Iku. Um deles foi pela trilha perigosa, onde Iku armara sua mortal armadilha. O outro seguiu o irmão escondido, acompanhando-o à distância por dentro do mato. O Ibeje que ia pela trilha ia tocando seu pequeno tambor. Tocava com tanto gosto e maestria que a morte ficou maravilhada. Não quis que ele morresse e o avisou da armadilha. Iku se pôs a dançar
enfeitiçada pelo som do tambor do menino. Quando o irmão se cansou de tanto tocar, o outro, que estava escondido no mato, trocou de lugar com o irmão, sem que Iku nada percebesse. E assim, um irmão substituía o outro e a música jamais cessava. E a morte dançava sem sequer fazer uma pausa. A morte, ainda que estivesse muito cansada, não conseguia parar de dançar, e o tambor continuava soando o seu ritmo irresistível. Iku já estava esgotada e pediu para o menino que parasse a música por uns instantes, para que ela pudesse descansar. A morte implorava, queria descansar um pouco, já não aguentava mais dançar. Os Ibejis, então, lhe propuseram um pacto. A música pararia, mas a morte teria que jurar que retiraria todas as armadilhas. Iku não tinha escolha, rendeu-se, e os gêmeos venceram. Foi assim que os Ibejis salvaram os homens e ganharam a fama de muito poderosos, porque nenhum outro orixá conseguiu ganhar aquela peleja com a morte. Os Ibejis são poderosos, mas o que eles gostam mesmo é de brincar. Os Ibejis eram crianças levadas, como todas as crianças, e gostavam de brincar com fogo. Os gêmeos traquinas traziam fogo para casa e o fogo incendiava a casa de Iemanjá. Sua casa estava assim, sempre em reparo, sempre refeita das cinzas, nunca completada inteiramente, pois cada nova brincadeira um novo incêndio. Ela então resolveu consultar um babalaô. E ele disse a ela que tivesse outro filho. O terceiro filho veio e apaziguou os irmãos gêmeos. O irmão dos Ibejis foi chamado de Idou. Seu temperamento tinha a combinação do espírito dos dois irmãos mais velhos. Os meninos gêmeos não brincavam mais com fogo, mas ensinaram ao irmão mais novo todas as artes capazes de provocar emoções profundas, que fazem o coração das mães bater mais forte e apressado. Vamos conhecer Iemanjá. Olodumaré Olofim vivia só no infinito, cercado apenas de fogo, chamas e vapores, onde quase nem podia caminhar. Cansado desse seu universo tenebroso, cansado de não ter com quem falar, de ter com quem brigar, decidiu pôr fim àquela situação. Libertou as suas forças, e a violência delas fez jorrar uma tormenta de águas. As águas debateram-se com rochas que nasciam e abriam no chão profundas e grandes cavidades. A água encheu as fendas ocas, fazendo-os mares e oceanos, em cujas profundezas Olokun foi habitar. Do que sobrou da inundação se fez a terra. Na superfície do mar, junto à terra, ali tomou seu reino Iemanjá, com suas algas e estrelas do mar, peixe, corais, conchas e madrepérolas. Ali nasceu Iemanjá, em prata e azul, coroada pelo arco-íris de Oxumaré. Olodumaré e Iemanjá, a mãe dos orixás, dominaram o fogo no fundo da terra e o entregaram ao poder de Aganju, o mestre dos vulcões, por onde ainda respira o fogo aprisionado. O fogo que se consumia na superfície do mundo eles apagaram, e com as suas cinzas Orixá Okô fertilizou os campos, propiciando o nascimento de ervas, frutos, árvores, bosques e florestas, que foram dados aos cuidados de Ossain. Nos lugares onde as cinzas eram escassas, nasceram os pântanos, e nos pântanos a peste, que foi doada pela mãe dos orixás ao filho Omulu. Iemanjá encantou-se com a terra e a enfeitou com rios, cascatas e lagoas. Assim surgiu Oxum, dona das águas doces. Quando tudo estava feito e cada natureza se encontrava na posse de um dos filhos de Iemanjá, o Batalá, respondendo diretamente às ordens de Olorum, criou o ser humano. E o ser humano povoou a terra, e os orixás pelos humanos foram celebrados. Houve um tempo em que todos os deuses deveriam atender ao chamado de Olodumaré para uma reunião. Iemanjá estava em casa matando um carneiro, quando Exu chegou para avisá-la do encontro. Apressada e com medo de atrasar-se, e sem ter nada para levar de presente a Olodumaré, Iemanjá carregou consigo a cabeça do carneiro, como oferenda para o grande pai. Ao ver que somente Iemanjá trazia-lhe um presente, Olodumaré declarou: "Cabeças traze,
cabeça serás. Desde então, Iemanjá é a senhora de todas as cabeças. Logo no princípio do mundo, Iemanjá já teve motivos para desgostar da humanidade, pois desde cedo os homens e as mulheres jogavam no mar tudo o que a eles não servia. Os seres humanos sujavam suas águas com lixo, com tudo que não mais prestava, velho ou estragado. Até mesmo cuspiam em Iemanjá, quando não faziam coisa muito pior. Iemanjá foi queixar-se ao Olodumaré. Assim, não dava mais para continuar. Iemanjá vivia suja, sua casa estava sempre cheia de porcarias. Olodumaré ouviu seus reclamos e deu-lhe o dom de devolver à praia tudo que os seres humanos jogassem de ruim em suas águas. Desde então, as ondas do mar surgiram no mar. As ondas trazem para a terra o que não é do mar. No começo de tudo, Iemanjá vivia sozinha no Urum. Ali ela vivia, ali ela dormia, ali ela se alimentava. Um dia, Olodumaré decidiu que Iemanjá precisava ter uma família. Ter com quem comer, conversar, brincar e viver. Então o estômago de Iemanjá cresceu e cresceu, e dele nasceram todas as estrelas. Mas as estrelas foram se fixar na distante abóbada celeste, e Iemanjá continuava solitário. Então de sua barriga crescida nasceram as nuvens, mas as nuvens perambulavam pelo céu até se precipitarem em chuva sobre a terra, e Iemanjá continuava solitária. Do seu estômago nasceram então os orixás. Nasceram Xangô, Oiá, Ogum, Ossain, Aboaloê e os Ibejes. E eles fizeram companhia a Iemanjá. Assim que o mundo foi criado, os orixás chegaram à terra. Ogum veio na dianteira abrindo os caminhos, e Obatalá criou os homens. E Iku foi encarregado de levar todos daqui para o outro mundo, na data atribuída a cada um por Olorum. Naquele tempo, os mortos não eram enterrados e seus corpos eram colocados aos pés de Iroko, a grande árvore. Um dia, Iemanjá decidiu se livrar-se de Ogum para seguir com seu amante. Iemanjá fingiu-se de morta e o fez com perfeição. Ogum, crendo no que via, preparou o corpo e os levou ao pé de Iroko. Mal Ogum seguiu seu caminho e Iemanjá e seu amante começaram a festejar. Iemanjá retornou ao mercado, onde sempre vendia seus quitutes. Naquele dia, a filha que ele teve com Ogum foi ao mercado e viu a mãe bem viva. Voltou para casa e contou ao pai sobre o que vira. Ogum não quis acreditar na filha, mas mesmo assim no dia seguinte foi ao mercado e lá encontrou sua mulher Iemanjá. Irado, Ogum amarrou-a e levou à presença de Olofim, a quem Ogum narrou o mórbido sucedido. O Senhor Supremo decidiu cortar o mal pela raiz e determinou que a partir daquele dia todos os mortos deveriam ser sepultados em covas fundas e seus corpos cobertos com terra. Assim não mais se repetiria a farsa de Iemanjá.